Feliz sábado, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, possamos continuar adorando a Ele na beleza de sua santidade, mediante toda dádiva e dispensação de graça que Ele resolve deixar para a raça humana. Que você seja uma bênção no dia de hoje, o Santo Sábado do Senhor, onde você se encontra, aqueles que já passaram por esta cena, depender do fuso horário, que Deus tenha sido a dádiva e a graça na vida de vocês. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus. Bom dia, feliz sábado a todos. Oremos ao Senhor. Querido e amado Senhor, Pai nosso que estás no céu. Amém. Mais uma vez, Senhor, estamos nós aqui reunidos para receber as dádivas da Tua palavra. Te imploramos, Senhor, a unção do Santo Espírito sobre a vida do nosso pastor, sua Amém. família, assim, Senhor, como da de todos os demais irmãos que nesse momento estão conectados Amém. pela internet e principalmente conectados a Ti, Senhor. Te imploramos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre os enfermos, sobre os desabrigados, meu Pai, que sabemos nesse momento são muitos. Te imploramos, meu Pai, como já falei, pela Tua graça e misericórdia sobre todos nós. Livra-nos, Senhor, de todos esses males que Amém. nós sabemos estão espalhados pelo mundo. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Principalmente, te agradecemos pelas horas sagradas do sábado, Amém. umas horas que para nós é deleite. Por isso, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48, essa nova sessão, essa nova parte, perícope. Temos, portanto, também uma expressão que vou usar como sendo o resumo destes versos. Amor fraternal seria exatamente o que poderíamos compreender dos versículos 43 ao 48. O que Cristo aqui se refere ao retratar algo bastante distinto daquela expectativa que, então, os judeus haviam expectado, né? Na verdade, haviam esperado, haviam, então, torcido que, de alguma maneira, ali houvesse alguma mudança em relação ao tratamento para com aqueles que eles julgavam serem seus inimigos, invasores, e, então, da região, como o caso dos romanos, e a quem eles também desconsideravam todo estrangeiro, porque havia, na verdade, entre os judeus, uma espécie de antagonismo para com o outro, não sendo judeu, né? Esta foi a razão, quando estudamos o livro de Atos, todo o embate que Paulo passou ao longo de sua jornada como pregador, tentando buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não obstante, ele era mesmo tratado como uma pecha, como algo abjeto, porque o judeu tem, portanto, este tipo de comportamento. Ele não aceita o estrangeiro, né? Então, na verdade, esta situação não é de agora. Então, Cristo, aqui, neste momento, passa a frustrar, mais uma vez, tal expectativa judaica. Acompanha comigo o texto e vamos, então, alargar a compreensão. Observe. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O detalhe aqui, quando Jesus, então, faz referência a essa situação específica do verso que nós estamos lendo.
A pergunta que nós temos de nos fazer é a seguinte: a que Jesus se refere? Porque, veja, amarás o teu próximo, é um mandamento do Senhor, mas odiarás o teu inimigo. Esta, portanto, não é uma orientação de Deus. Então, Jesus vincula o comportamento judaico a uma espécie, portanto, de conflito com aquilo que a própria Bíblia, melhor, que o próprio Antigo Testamento apresentava. A Torá não ensinava isso, que o inimigo deveria ser tratado, portanto, como inimigo, que poderia, então, ser tratado pela a via do ódio. Então, a que Jesus está retomando? Os ensinos dos rabis, que estavam contrários à palavra de Deus. E é interessante, né, como as pessoas são, de alguma forma, os que são aí, dizem, né, instrutores de pessoas e que criam suas seitas, e há milhares de pessoas envolvidas nesse tipo de teoria, de que Jesus viera modificar, os mandamentos de Jesus são diferentes dos mandamentos de Deus, do mandamento do Antigo Testamento. Essas pessoas, como eu tenho dito, têm, então, a síndrome do morcego, veio o mundo de cabeça para baixo, porque não é assim que, na verdade, aqui está. Observe, Jesus não está ensinando que deve odiar o inimigo. Ele disse, ouvistes falar isto, mas é assim que deve ser? Não. Amarás o teu próximo é mandamento. E odiarás o teu inimigo é ensino humano. Jesus está deixando claro, na verdade, que isto que eles ouviram, que a multidão ali ouvira, que os rabis haviam ensinado, Jesus evita, né, citar exatamente, eu diria, esta seita judaica, fariseus, saduceus. Neste instante do seu sermão, ele evita fazê-lo, mas no momento mais à frente na jornada, então, do seu ministério, ele se dirige especificamente a eles. É preciso que nós, então, coloquemos as coisas dentro de sua cadência, do seu tempo e do seu espaço. Cadência: amar o próximo, odiar o inimigo. A expressão odiar o inimigo, não há um desafio, há apenas, portanto, para você uma sugestão. Se você encontrar no Antigo Testamento portanto, este reclamo da parte de Deus, então, tudo que eu, como pastor, tenho aprendido está equivocado. Não. E o que nós temos ensinado também está, porque nós não temos isso. O que temos aqui é que Jesus está fazendo recapitular na mente destes que o que eles ouviram sobre essa situação não se coaduna com os ensinos da palavra de Deus. Porque, veja, vejam a contradição lógica, embora a teologia não se forma por lógica, mas se forma exatamente por revelação. Vamos, então, atentar. Acompanha comigo de novo. Amarás o teu próximo. Quem é o próximo? Ok? Você sabe quem é? Agora, vamos para o final da frase. E odiarás o teu inimigo. Oi? O inimigo é o teu próximo? Claro que sim. Então, se ama o próximo e odeia o inimigo, é contradição. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Veja, o teu próximo não és tu. O teu próximo não és tu. Então, observe, se, então, o inimigo, e vamos tirar esta adjetivação, ele não é inimigo, ele continua sendo, portanto, o estranho, o estrangeiro, alguém fora, é o teu próximo. Observe agora, se amar o teu próximo, dentro da expressão próximo, estão todos aqueles, sejam eles, portanto, adjetivados como inimigo, como estrangeiro, como, então, vamos aqui, feios, bonitos, com posses, sem posses, não importa. Então, é uma contradição, é algo ilógico. Como que o próximo não é alguém, portanto, que está fora, eu diria, do meu espaço? Claro, ele é próximo. Com quem, portanto, nos relacionamos fora
do nosso ambiente de convívio social mais íntimo, este é o nosso próximo. E esse nosso próximo pode ser o nosso inimigo. Mas se ele pode ser o nosso inimigo, antes disso, ele tem de ser, observe o verso, amarás o teu próximo. O que eu quero dizer-te é, não há como não se aperceber, ou dizendo na bandeira positiva, há como se aperceber, existe contradição. Próximo e inimigo não pode, portanto, comungar da mesma verdade? Claro que pode. Então, o que Jesus está dizendo é, isso que vocês ouviram, não é assim. Deus não ensinou assim. Esta é a questão aqui. Você vira as páginas da Bíblia para um canto e para outro, para um canto e para outro, e você diz aonde é que houve, portanto, este ensino? De onde é que tirara este ensino? De que, então, dever-se-ia, então, odiar o inimigo? Um texto no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, venha comigo mais perto da Bíblia, por favor, versículo 18, Levítico 19, 18, precisa ser lido aqui, nesse instante, para alargar o que eu estou expondo. Observem, Levítico, capítulo 19, verso 18, diz, olha aqui como se põe. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ora, não existe a outra parte da frase, qual que seja, odiar os teus inimigos. Aliás, esse é um contraditório com o caráter de Deus. Deus não odeia. Se a Bíblia é a expressão, se a Bíblia é a expressão do amor de Deus e a lei é, portanto, a revelação do seu caráter, como poderia a lei ser amor, a lei ser a expressão, então, do caráter de Deus, tendo nela, portanto, elementos que são contraditórios à natureza de Deus, porque o ódio é uma, então, característica do arqui-inimigo, é de Lúcifer. Portanto, odiar não faz parte do ensino bíblico. Isso fez parte do ensino rabínico. E aí eu reitero, você não vai encontrar isso nos ensinos, então, da Torá, do Antigo Testamento, especificamente os primeiros, então, 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, não vai encontrar na Torá nenhum desses ensinos. Agora, na Mishnah, as chamadas, então, exposições orais dos rabinos, você vai encontrar. Mas a Mishnah não é Bíblia. Não é a expressão da vontade de Deus, são as regras rabínicas. Então, quando Jesus diz o que nós acabamos aqui de ler em Mateus capítulo 5, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, esta frase, odiarás o teu inimigo, Jesus está reclamando do que, então, os rabis fizeram, pegaram parte do mandamento e acrescentaram os seus próprios mandamentos. Isto é invasão. Não é diferente do que o catolicismo fizera em relação aos próprios mandamentos? O judaísmo já havia feito muitas outras regras que o Senhor não havia estabelecido. Então, muito cuidado em se tornar, de alguma forma, um adepto, né, do judaísmo, sem analisar que o judaísmo já negara Jesus tantas vezes e continua negando. Você não pode expectar que possa, portanto, uma árvore má produzir fruto bom. Então, a gente precisa atentar para esta singularidade. E aqui Cristo, portanto, ao usar esta frase, não está dizendo que assim foi que ele ensinara. Ele está entrando nessa seara, expondo a dificuldade que fora criada diante daquilo que ele não criou. Os judeus o fizeram. O versículo 43, acabamos então agora com a leitura direta, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha como Jesus aqui apresenta, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a natureza da divindade.
Deus o Pai, Deus o Filho. E não tem, portanto, contraditório, porque no Antigo Testamento a mesma verdade foi apresentada na frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo pode ser, portanto, alguém que seja seu perseguidor. Mas aí Jesus alarga, ampliando o sentido exatamente da lei, que os rabis torceram e implantaram na mente judaica o ódio pelo outro, o detestar o outro. E esta situação permanece enraizada na mente de muitos judeus, sobretudo os da seita, portanto, dos chamados judeus ortodoxos. Se você vai à Palestina, por exemplo, não é? Os judeus ortodoxos não te dão nem sequer um bom dia. Eles fogem de ti. Eles acham que você os contamina. Eles usam a expressão, né, para referir-se ao estrangeiro de goim. Quando você chega, portanto, junto, eles repetem a frase goim, goim, que significa exatamente isto, né? Estranho, estranho. E isto é uma expressão para exatamente valorizar o que a gente chama da separação, não só religiosa, mas étnica, deixando claro que não querem mistura. Veja, esta pecha de separação, de ódio para com o estranho, permanece, pelo menos neste grupo em particular, chamado ortodoxos. O que nós precisamos atentar é que o evangelho deveria ser, portanto, a única regra motriz de unir a todos. Somos um em Cristo, é isto que João apresenta. O mundo saberá que vós sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Esta é a regra bíblica. Aliás, o Espírito de Deus está me lembrando desse texto, que é no Evangelho de João: venha comigo. E veja exatamente isto que Jesus aqui nos, então, apela, e que a gente, então, deveria estar consciente desta verdade solene, né? De que, de fato, ele nos convida a isto. Vejam o Evangelho de João, capítulo 10, onde diz, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí Cristo, portanto, acrescenta exatamente estas verdades maiores, de que ele, por ser o que é, nós não devemos, portanto, agir em razão distinta, sabendo que ele, portanto, nos amou, que ele, então, nos convidou a viver de maneira solene, justa. Diante dele, as verdades, então, devem continuar. Nós não somos convidados para estarmos detestando as pessoas, somos convidados para amá-las, para, então, viver de maneira solene e justa, a fim de que, então, não esqueçamos disto, de que ele nos amou primeiro, que ele deu a vida por nós, de que o mundo saberá que nós, então, somos filhos de Deus quando tivermos amor um pelos outros. Não é o ódio que caracteriza o cristão, mas é exatamente o amor. Que Deus te ajude, me ajude igualmente a atentar estas verdades. E vejam um outro texto que aqui vem em mente, João capítulo, então, 15, verso 14 e 15. Venha comigo, diz, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Ser amigo de Deus, na verdade, é cumprir com aquilo que Jesus requereu. Versículo 15 diz, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus não acrescentou, ele ampliou aquilo que estava anuviado na mente judaica, aquilo que, portanto, estava fora de lugar. Jesus buscou mostrar que a verdade a ser seguida é aquela que está em sua palavra e não aquela, portanto, que
que os judeus procuraram, então, colocar na mente do povo. Esta não é a observação que Jesus viera, então, de alguma forma legitimar. Ele estava exatamente deixando claro que se não seguissem as verdades estabelecidas, não poderiam ser amigos de Deus. Estavam em tropeços. Mateus capítulo, então, 5, verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o que está na oração de Jesus em João capítulo 17. E aí, vejam, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Agora, há algo profundo aqui, além do que já apresentei para você. Vamos com calma e observe o que está sendo dito aqui. De novo, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus mudou o mandamento? Não, não existia esse mandamento, né? Que mandamento? De odiar o teu inimigo? Não mudou nada. Ele tirou, na verdade, este ensino rabínico, que não fazia, então, consonância com a palavra de Deus. E aí diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O espírito da lei. E aí vem um detalhe profundíssimo aqui, né? Quando a gente vai para Lucas capítulo 6, verso 27, Lucas amplia esta verdade com algo maior, eu diria, do que nós temos enxergado numa leitura rápida. Vamos para uma leitura, portanto, mais reflexiva. Lucas capítulo 6, verso 27, observe o que está escrito, ainda sobre o mesmo verso que estamos lá em Mateus. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Voltem ao verso, observe, a Mateus, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observe que em Mateus aparece o verbo orar, em Lucas aparece, portanto, a ação, fazer o bem. Então, oração, fazer o bem, em razão daqueles, portanto, que nos maltratam, está na compostura do caráter de Deus. Ele não manda o sol somente para os bons, ele não manda a chuva somente para, então, os fiéis. O sol, a chuva, a terra em sua produção alimentar, permanece fazendo, portanto, o seu papel, independentemente de tantas maldades e homens atrevidos, mulheres, crianças, que não têm nenhum contato com o Senhor e, de alguma forma, portanto, são atrevidos mesmos. Mas o Senhor não deixa de derramar, então, a sua graça sobre toda a terra. Deus separaria, portanto, os bons dos maus com o objetivo de apenas abençoar estes em detrimento daqueles? Ou o inverso, maltratar, então, aqueles em detrimento destes? Não pode ser-lo. E é esta a razão porque, então, aqui, quando diz Lucas, verso 27, mais uma vez, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Porque o amor é aquilo que é a tônica do Evangelho. Deus é amor. Seria exatamente um contraditório deixar claro de que ele ensinou que deveria odiar. Cuidado em não pegar narrativas que Jesus está fazendo no que a gente chama em terceiro discurso, ou um discurso, portanto, de terceiro nível, chamado discurso indireto, para exatamente atribuir a ele o que ele não disse. Ele não disse, ele está retratando o que disseram. Veja o que ele diz, ouvistes o que foi dito. Ele não está dizendo, eu vos disse isto, Deus vos disse isto. Ele está dizendo, ouvistes. E ouvistes de quem? É claro que todos ali sabiam que esses eram os ensinos rabínicos. Então, voltando a Mateus capítulo 5, versículo, portanto, 45,
Agora você entende que alguém só pode se tornar filho de Deus se praticar essas coisas. Há muita gente, todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas filhos só a partir desta prática, amigo, se aceitou Jesus como Salvador pessoal. E isso é evidente aqui no versículo 45. Observe. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Se nós, então, vosso Pai Celeste, observe o seguinte, se queremos nos tornar filhos, nós podemos sê-lo, mas por adoção, em Cristo. E aí, em razão de Cristo, nós temos vinculação de filhos com o nosso Pai Celeste. Você entendeu a profundidade disso aqui? Aí alguém diz, não, todos são filhos de Deus. Cuidado, porque isso não é um ensino bíblico. O ensino bíblico não vai nessa direção. Todos são criaturas, tornam-se filhos a partir da graça de Cristo Jesus, quando ela é aceita, e aí nós nos tornamos filhos do Pai Celeste. Privilégio, sim, para aqueles que são adotados em Cristo Jesus. E aí vem como que o filho irá se comportar? Nos ensinos do seu pai. Você compreende a linguagem aqui? Jesus está ensinando o que o pai esperava que os judeus então praticassem. Então Jesus veio revelar o amor de Deus. Esta ideia de que os judeus colocaram de que Deus só se manifesta para abençoar aqueles que são fiéis, não é bíblica. Esta não é uma verdade bíblica. Deus não só se manifesta para abençoar os que são fiéis. Aliás, eu já fiz menção disso daqui. Vejam, quantos territórios são pagãos? De gente que adora ídolos, imagens, sacrifícios humanos, mas a chuva e o sol continuam caindo no mesmo lugar. A terra produz, o alimento vem. Você acha, portanto, que dentro desse aspecto o Senhor estaria só mandando chuva, sol e o alimento para o lugar onde só os fiéis se encontram? Então, não é assim, amigo. Amplie sua compreensão sobre Deus. Deus é amor. Juízos são consequências da rejeição do ensino de Jesus. Mas isto, ele o está fazendo dentro da maneira, portanto, que os céus registram a liderança de Deus por meio das cenas criadas para que os homens sejam chamados à atenção para o grande Criador. A natureza revela sobre Deus. E as pessoas podem chegar à compreensão de Deus através, então, do que a gente chama do mundo natural. Então, cuidado para você não limitar a Deus dentro de nossa pequenez de compreensão das coisas. Antes que eu e você existíamos, a natureza veio a existir, revelando o amor, a bondade de um Deus que realmente deseja sempre o melhor. E a gente precisa lembrar disso. Mas ainda, para que continuemos sendo filhos, como os filhos se comportam? Rebeldes? Desrespeitosos? O Senhor diz uma coisa, a gente faz outra? O Senhor apela para uma coisa, a gente então vai em outra direção? Ele apela para orar, para fazer o bem, a gente então não ora e ainda faz maldade e ainda quer continuar sendo filho? Não, não pode. Há muitos filhos rebeldes. Israel era, dentro do contexto pluralístico aqui, filhos rebeldes. Mas Cristo veio para os seus, para apresentar-lhes, revelar-lhes o amor de Deus. Mas eles estavam mais presos às suas ideias, os seus conceitos e preconceitos, que os impedira de ver a Cristo em sua simplicidade. E então, vejam o que diz o versículo 45, terminando, né? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Demonstrando, em outras palavras, que não é em razão só dos bons, dos filhos de Deus, que o sol e a chuva caem. É melhor, o sol, portanto, aquece a terra e a chuva, portanto, é derramada.
Venha comigo ao livro de Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Veja outra expressão poderosíssima que Paulo aqui apresenta, em razão exatamente do amor de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Acompanha comigo aqui na Bíblia, por favor. Olha o que está escrito. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Nécios. Tolos, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, quem é a benignidade de Deus? Nosso Salvador. Observa o que é dito. E o seu amor para com todos. Não é amor somente para os que amam a Deus. É amor para com todos. Esta é a característica de Deus. Versículo 5. Não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja Deus, é ele que nos renova, é ele que nos transforma. Quem é que nos renova? Quem é que nos regenera? O Espírito Santo, nosso amigo. Versículo 6 conclui que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a vida de comunhão, ela é estabelecida na pessoa, portanto, do nosso Senhor Salvador, mediante o que o Espírito Santo faz em nós. E se você quer concluir com o versículo 7, diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros da promessa, porque nos tornamos filhos. Veja como a teologia é profunda, né? Quem herda? Os que têm direito na herança. Mas, para que haja direito na herança, o proprietário precisava morrer. E quem morreu? Jesus. Portanto, ele comprou, e ele, portanto, com a sua morte, externou para aqueles que são seus filhos as pertenças, ou seja, os bens dos céus. Então, nós temos herança. A nossa herança está no céu. Todas as dádivas que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Não é para os que odeiam, é para os que amam, para os que fazem o bem. Para que aqueles que cumprem, de fato, o espírito da lei, e não aquilo que os judeus fizeram com a lei. E esse espírito negativo passou-se, portanto, a uma espécie de torpor na mente de milhares, bilhões de seres humanos, a ponto de rejeitarem a lei de Deus, porque ou empregam um conceito católico, ou empregam um conceito judaico. E nem o catolicismo, nem o judaísmo estão corretos em relação à lei, como o Senhor Jesus apresenta. Porque eles rejeitaram a lei do Senhor. Versículos, então, 46 ao 48, terminando. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Reflita um pouco, não é? Se você, por exemplo, estende a mão em direção a alguém que estende tua mão, ao que a gente chama, portanto, de um elo, né, entre as pessoas. Mas há alguém que, entre esses dois, está um pouco mais distante e precisa de auxílio. Mas você olha para ele e diz, não, mas me vitimou, me afetou, não vou auxiliar. A pergunta é, esse primeiro ato aqui se deflui entre as duas partes, mas a outra que está necessitada de auxílio, se este elo se aproximasse, era mais forte, porque dois, em razão, portanto, de ajudar um outro. Entende o princípio, amigo? Por favor,
É claro que eu não estou dizendo para você que o mundo é colorido. O mundo é preto e branco. Nós temos exatamente muitas coisas ruins no mundo. Saímos, não sabemos se vamos voltar. Há muita gente má, mas a gente tem de lembrar que a gente está debaixo da graça do Senhor. Ele sabe quando, de que forma a gente vai deixar a vida nesta terra. Se ele assim também desejar que nós padecemos, porque você deve lembrar que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E você acha que nós não valemos mais do que uma folha? Você acha que nós não valemos mais do que um pardal, do que o lírio do campo? Claro que sim. Então, por favor, não perca de vista que Deus te ama. E o fato de estarmos vivendo numa terra que está desregrada não oblitera a ação de amor e poder de Deus em defender os seus, até onde ele deseja que aí permaneçam. O Senhor poderia ter arrancado Paulo da decapitação, mas não o fez, permitiu. O Senhor poderia ter impedido que Tiago tivesse sido morto por Herodes, mas ele não o fez. O Senhor poderia ter arrancado o seu próprio filho da cruz, mas não o fez. Amigo, irmão, lembre-se sempre, quando um cristão tomba, Deus não tombou, Deus não perdeu a batalha. Você, às vezes, está com seus olhos muito presos à circunstância desta terra, mas esta terra passa. Tudo neste mundo passa. E chegará realmente o verdadeiro dia onde todas as coisas estarão claras e trazidas para que então possam verificar que o Senhor julgará os que julgaram os seus filhos, que maltrataram os seus filhos. Nenhuma cena está fora do olhar do Senhor. Não limite a sua vida à terra, porque não é isto. Isso daqui é mal mesmo. Doenças, enfermidades, e nenhum de nós devemos estar tristonhos, porque sabíamos que passaríamos por todas estas coisas. Lembre-se de Jesus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, mais à frente, quando ele deixou claro de que nós teríamos dificuldades nesta terra, porque haveria guerra, haveria, portanto, fome, terremotos. Ele disse que haveria, portanto, doenças, epidemias, e nós precisamos estar conscientes disto. Cuidado para não atentar para o que a Bíblia não ensinou. E, por favor, não entre nas ideias dos homens, achando que a Terra será restaurada com o projeto, portanto, de mudança climática. Não, amigo. Deus não pode errar, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar. Ele disse que a Terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então, ele não vai estar se contradizendo. Você acha que o projeto, portanto, da Laudato Si Missa Ignore, que é exatamente a encíclica papal, apelando aos homens que então façam as mudanças climáticas, porque isto é o que vai fazer a Terra se tornar o ambiente uma casa comum para todos. Isso vai trazer benefício e transformação. Cuidado, não é assim. O Senhor disse que a terra está contaminada e ela será destruída. É isto. Não é a ideia dos testemunhos de Jeová, de que serão as pessoas destruídas e a terra permanece. Não. Esqueceram de fazer o dever de casa, tão simples, de respeitar aquilo que Jesus exatamente nos ensinou. Agora, quando Mateus, mais uma vez, diz que devemos, portanto, agir amando os que nos, então, perseguem, Jesus agora coloca na cabeça dos hebreus um problemaço. Eu estou terminando aqui. O problema era como eles viam os publicanos, como gente sem valor, Jesus dissera.
Não faz os publicanos também o mesmo? Opa, colocou os judeus no mesmo nível, para entender que Deus não faz separação de pessoas. Porque se vocês só amam os que então vos amam, ora, os publicanos fazem o mesmo. E se fazem o mesmo, vocês estão fazendo o mesmo. Então, não há diferença entre vocês e eles. Jesus não está dizendo que há diferença. Jesus está dizendo, vocês colocaram as diferenças e não se apercebe que não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Verso 47. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus agora entrou no cerne do grande problema judaico. Separação. Seria isto que acontece com muitos adventistas, não? Eu guardo a lei. Devolvo o dízimo. Estou salvo. Mas não tem a coragem de estender a mão para auxiliar o seu próximo. Você acha que isto vai te salvar? Você acha que é isto a regra realmente dos céus? Reitero, a expressão que eu utilizo para estes versos aqui é amor fraternal. Falta na igreja essa sensibilidade muito profunda, mas alguns se agarram às regras, né? E acham que, estando preso a elas, estão fazendo tudo certo. Por fim, Jesus então diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O verbo aqui, né, que Jesus utiliza para caracterizar todos nós, que é o verbo ser. Ser, né? Na verdade, é algo a alcançar. E aí veja a adjetivação, perfeito. O que é, como alguém pode alcançar a perfeição? Ser perfeito, numa espécie, portanto, de tornar a própria natureza perfeita, natureza humana. Como isso é possível? E aí vem a ideia estranha que a teoria dos perfeccionistas geraram, né? Achando que você pode ter uma natureza perfeita, tanta gente por aí afora ensinando essas mentiras, porque entenderam errado o adjetivo aqui, teles, em grego, e aqui como está no plural, então, teleios, significa, na verdade, o que está concluso, é o que a gente chama, portanto, do que o fim almejado, mas não algo alcançado. É o que se almeja, é o que se busca, na verdade, a maturidade, é a maturação de algo. Mas, se você não entende com um texto assim, então procure um texto que seja mais ampliativo, quando nós temos essas condições, e temos, para este texto, nós temos, Lucas retrata esta mesma verdade em Lucas 6:36, e não fala daquilo que muitos aí perfeccionistas dizem, que você vai viver sem pecado para poder chegar nos céus. Isto é uma teoria blasfema, porque nós não vamos alcançar nunca a perfeição por esforços, por deixar isso, aquilo, outro. A perfeição é um dom de Deus. E esta natureza imperfeita só se torna perfeita quando Jesus voltar. Que aí, então, a natureza imperfeita, como Paulo diz, né, não abrir piscar de olhos, esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Mas não que nós alcancemos teles. Teles não seria, portanto, algo que você vai fazê-lo e alcançar por si mesmo. Porque o mesmo adjetivo, Lucas o usa, e veja como. Lucas capítulo 6, venha comigo, então, verso 36, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 5, verso 48, e eu termino. Lucas diz, sede o quê? Misericordiosos. Então, o perfeito é aplicar a misericórdia. É isto que aqui se põe. Ser perfeito é ser misericordioso, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus não está dizendo que nós seremos perfeitos como o Pai, mas ele está dizendo que nós deveríamos agir dentro da misericórdia, como então o Pai age em relação aos que
maltratam o seu nome, vilipendiam o seu caráter. Ele é misericordioso, Deus é longânimo. Deveríamos ser com os nossos inimigos, claro, ajudando-os a enxergar o amor de Deus. Pela nossa compostura, agora, se eu trato o inimigo como inimigo e ajo na mesma medida que ele age comigo, como ele vai encontrar o amor de Deus? Então eu tenho de agir diferente, amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, buscar o amor de Deus sobre os meus atos, para que ele possa verificar que há algo distinto. Amigo e irmão, o que eu tentei nesta manhã apresentar, mesmo avançando um pouco mais no tempo, para que você entenda, por favor, que amor fraternal não é uma teoria, é exatamente o que está aqui no resumo destes versos. Deus requer que você e eu tratemos os que não são do nosso círculo como irmãos, no texto da lei, amar uns aos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não existe odeia o teu próximo. Esse adendo é judaico, não é exatamente mosaico, não é do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e a mim também, para que tentemos, mediante a misericórdia de Deus implantada em nós, agir em relação àqueles que nos perseguem, não com a perseguição, mas com a graça e o amor de Jesus que transforma todas as pessoas. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Bondoso Deus, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos tua palavra. Cuida de nós e nos ajude a avançar pelo teu poder e a tua graça. Em um nome, então, de Cristo Jesus, Senhor, nós te suplicamos que nos dê a bênção singular do nosso amigo Espírito Santo, transformando a nossa vida para que sejamos, de fato, perfeitos na condição que a Bíblia Sagrada apresenta. Misericordioso. Pedimos e agradecemos. Amém.